Olá pessoal, bem-vindos a mais um MHCast. Eu sou a Ana Mazzoni. Eu sou o Adrian. E hoje a gente está aqui para debater mais um assunto com vocês. Hoje a gente vai falar sobre gestão financeira e gestão escolar. E o nosso convidado é o senhor diretor Orisvaldo. Tudo bem, senhor diretor? Olá, tudo bem? Um prazer poder participar do trabalho aqui desses estudantes. Muito impressionado pelo profissionalismo aqui do início da entrevista. Estou à disposição. Vamos lá, a gente quer conversar, conhecer um pouquinho mais do senhor, né? Fala pra gente o que o senhor faz exatamente aqui na escola, quanto tempo o senhor tá aqui? Sua função. Então, eu sou o diretor da escola, né? Então, a minha função ela é administrativa. Eu tenho nas minhas atribuições aí diárias cuidar da contratação de todo o pessoal que trabalha na escola. Então eu faço a gestão de pessoas e contratação, eu faço a gestão financeira da escola, então a parte financeira, verba, comprar, consertar é toda comigo. Eu faço a parte da gestão do prédio escolar, dos equipamentos e tudo que tem aqui dentro está sob a minha responsabilidade. E eu faço a parte da gestão de processos, de todos os processos que acontecem dentro da escola. Processos administrativos, pedagógicos, né? Interação, a relação da família com a escola é feita por mim e pelos integrantes da equipe gestora. A equipe gestora tem eu como diretor, que tem uma função definida que é administrativa. Aí eu tenho 2 vice-diretores, que é a Antônia, que é o Antônio e a Natália, que tem a função cada uma de gerenciar o cotidiano do período. Então eles que ficam responsáveis pela entrada, saída de aluno, professor, atendimento dos casos aí das artes que vocês me arrumam, né? E eu tenho um grupo de coordenadores pedagógicos que é responsável pela aprendizagem de vocês. Aí tem uma coordenadora geral do ensino fundamental, que é a professora Nadia Aline, e tem uma coordenadora geral do ensino médio, que é a professora Najara. Ela cuida dos professores e das aprendizagens de vocês. E aí toda a gestão da escola se fecha nessa equipe. Que equipe grande. Que equipe grande, complicada, porque a escola Albaladejo ela é quase uma mini cidade, né? Eu tenho aqui todos os dias 900 alunos. Nossa. Eu tenho todos os dias aqui 60 funcionários. Então, ela é uma... Se fosse uma empresa, nós estaríamos falando de uma empresa de 1.000 pessoas. E uma empresa de 1.000 pessoas não é uma empresa pequena para se administrar, né? É uma empresa, se fosse, isso aqui fosse um prédio de uma empresa, também seria um prédio de mais de 4.000 metros quadrados, que é mais ou menos o tamanho da área construída do Albaladejo. Então não é uma tarefa fácil gerenciar tudo isso aqui. Além daqui ser uma escola referência do bairro, né? Então muita gente vem e concentra aqui nessa escola. Muita gente vem. E isso é um fator que nos orgulha muito. Muito mesmo. O centro do bairro, né? Então, porque vocês estavam falando, né, um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu entrei no estado há 30 anos atrás. Feito agora em fevereiro desse ano. Comecei como professor, sou professor de história, né? Aí dei aula de história durante muitos anos, no estado durante 15 anos. Aí teve o concurso para diretor de escola, prestei o concurso, passei, aí acabei vindo aqui para o Albaladejo. Há quanto tempo o senhor é 15 anos. Aqui? 15 anos já? Quando finalizar esse ano, serão 15 anos, porque eu cheguei aqui no final de dezembro. O Antônio veio junto comigo. O Antônio veio de outra escola junto comigo. E assim, quando eu cheguei aqui, essa escola tinha uma outra característica, que era o oposto de hoje. Quando eu cheguei, isso aqui estava destruído, pichado, tudo quebrado, tudo detonado. Meninada assim, não tinha regra nenhuma, sabe? Isso aqui era terra Isso aqui era terra de ninguém. Tanto... né? Vocês conversar com pessoas vão falar isso para vocês. Tanto que a característica era assim. No bairro ninguém queria ficar no Manuel Albaladejo. Todo mundo preferia o Vadi, todo mundo preferia o Solange. O Albaladejo era a escola mais mal vista do bairro. E hoje é mais bem vista. Né?
Tinha aqui, por exemplo, quando eu cheguei, era nojento. Porque acho que tinha uns 1000 pombos morando nessas traves, nesse telhado. Você andava por aí, você só via sujeira, cocô de pombo, aquele cheiro. Era horrível, gente. Era horrível quando eu cheguei aqui. A escola estava abandonada. E aí, né, a gente chegou com uma proposta de começar a melhorar, mudar as coisas. Não é do dia para a noite, mas a gente começou a mudar. Mudar no sentido de cuidar melhor do prédio, de mostrar para a molecada que a gente precisava de um ambiente organizado para estudar, que a regra não é para atrapalhar, mas é para fazer que a convivência seja possível, né? Aí os pais, no começo, é claro, né? Todo mundo resistiu. E com o tempo o pessoal foi vendo as melhorias da escola, a melhoria no dia a dia, a melhoria na aprendizagem. Essa escola ela tinha a nota mais baixa da diretoria de ensino. Nas provas externas, Saresp, IDESP, era a nota mais baixa da diretoria de ensino. Hoje, nós todos os anos aparecemos entre as 10 escolas, as 10 melhores notas da diretoria. Não somos a primeira, mas estamos sempre ali entre as 10 primeiras. Então, assim, quando você fala, é a melhor escola do bairro, isso é uma coisa que, fala a verdade, me orgulha muito, né? Não é um trabalho só meu, não é mérito só meu, é mérito de uma equipe. Também. O meu mérito é liderar essa equipe, mas não é mérito só meu, né? É mérito de todo esse pessoal que eu falo para vocês, corpo de professores, isso, etc e tal, e o apoio dos pais, porque hoje a gente tem um respeito da comunidade. Você vê, ontem a gente teve reunião de pais, ontem a gente tocou num assunto pesado com os pais, que é a questão da segurança, e assim, tanto no fundamental quanto no médio agora, a gente estava lá numa reunião com a equipe gestora e a gente teve assim um apoio praticamente total de todos os pais daquilo que a gente conversou com eles. Então, eu sempre falo nas minhas reuniões que uma escola boa, ela só é feita quando a comunidade e a escola se abraçam. Porque se a comunidade e a escola não se abraçarem, se o pai não apoiar o que eu falo, não dá certo. E eu tenho isso aqui, os pais apoiam, os pais colaboram com a escola, muitas melhorias que a gente conseguiu, nós conseguimos com o apoio da comunidade, fazendo festa, vendendo pizza, vendendo hambúrguer, cantina, tudo isso ajuda a melhora uma coisinha aqui, melhora a outra, constrói uma coisinha, constrói outra. Então, muita da escola bonita que a gente vê hoje é fruto do apoio da comunidade. O senhor comentou que o senhor iniciou aí como professor de história, até interessante, porque a ideia do nosso podcast é trazer a ideia do financeiro com essa lado de humanas, assim, fazer uma crítica, tudo. E o senhor falou que está há muitos anos nessa profissão. O senhor também comentou que as escolas estão passando atualmente essa coisa da agressividade, desses problemas de violência na escola. Eu queria perguntar pro senhor, o senhor já viu, assim, em todos esses anos de profissão, você tá muito preocupado com essa situação que a gente tá passando? Muito preocupado, muito preocupado. Porque eu, como diretor, eu me sinto responsável pela segurança de todo mundo que tá aqui dentro, né? Então, quando eu coloco para dentro 900 adolescentes, quando eu coloco para dentro 60, 70 funcionários, eu me sinto responsável pela segurança de todo mundo aqui dentro, né? Então, a minha preocupação é muito grande. A gente tem revisto protocolos de entrada, de fechamento de porta, né? Nós temos conversado com vocês, ontem nós conversamos com os pais, por quê? Porque essa é uma coisa que a gente nos orgulha, é do que o nosso dia a dia aqui é tranquilo. Me desculpe. Tem muita escola aí que o dia a dia, ele é complicado, eu vou precisar de uma água. Eu tô com uma tosse, gente, esses dias que eu tô vindo trabalhar meio na mar. Então, assim, o nosso dia a dia aqui, ele é tranquilo. Vocês sabem isso no ensino médio. É tranquilo. A gente escuta história de outras escolas que eu não tenho aqui. Tanto que se eu ver aqui, a gente não pode acontecer, né? Então, tanto que assim, a gente escuta história de outras escolas que eu não tenho nem aqui, né? Imaginar que isso aconteceria aqui. Exato, porque eu tenho um ambiente respeitoso. Uma boa imagem. Eu aqui. tenho, né, vocês assim, claro, uma coisinha ou outra faz parte, é todo mundo adolescente, ou de manhã todo mundo criança,
mas eu não tenho agressividade, eu não tenho tráfico de droga, eu não tenho tantos problemas que já são comuns hoje em outros lugares. Então o nosso trabalho aqui é zelar para que vocês continuem tendo esse ambiente tranquilo. O senhor falou que está há muitos anos nessa profissão. Qual que é o maior desafio para o senhor aqui nessa profissão de diretor, de cuidar de toda essa escola? E por que o senhor quis ser diretor? Olha, na carreira do magistério, você começa como professor e assim, se você quiser, digamos, progredir na carreira ou experimentar outras questões, quais são os passos? Professor, coordenador, vice-diretor, diretor, supervisor de ensino. Então, eu acho assim, todo mundo quando começa numa profissão, tem vontade de galgar outros postos, experimentar outras situações dentro da área da educação. Eu nunca me vi fora da área da educação. Eu acho que eu nasci para ser professor. Uma vocação? É uma vocação. E eu vejo como uma vocação. Eu me sinto muito realizado como professor, como diretor de escola. Também sou um professor aqui dentro. Então, vejo assim, como professor, nós trabalhamos muito com a questão pedagógica, da aprendizagem, né? Eu dei aula de história durante 15 anos. Aí eu vim para a direção. Vocês me perguntaram qual foi o meu maior desafio. O meu maior desafio foi justamente de lidar com uma área que não é a minha formação. Que é a área administrativa na questão financeira. Eu tive que aprender a fazer conta, calcular juro, porcentagem, recolher imposto. E é área de humanas, hein? E eu sou uma pessoa da área de humanas, né? Sou professor de história, sou professor de sociologia, sempre trabalhei com isso, adoro isso. E aí quando eu vim para a parte administrativa, diretor de escola, eu tive que aprender uma parte que praticamente para mim era... Então foi um desafio. Foi um desafio. Até hoje eu tenho dificuldade. Até hoje, de vez em quando, eu chamo lá o professor para me ajudar, talvez, fazer alguma conta. Por quê? Porque é uma coisa que eu tive que dominar meio no grito, assim, sabe? A vida te coloca naquela situação, você tem que fazer, vamos aprender. Né? Porque, assim, vem as verbas, tem as questões financeiras. Então, assim, quem contrata serviço de manutenção, quem compra papel e tudo que se usa na escola sou eu. E aí tudo isso tem uma burocracia danada porque é verba pública. Então, em relação também ao administrativo financeiro da escola, a verba que o governo manda, como você tem lidado com tudo isso? Com educação também, as verbas de segurança? A gente educação no geral? Tem um problema na educação que a gente vem perdendo muita verba, vem sendo cortada na educação. A gente quer saber como que o senhor lidou ao longo do tempo, assim, com essa verba sendo cortada, cada vez menor para a educação, passou por alguns desafios? Muito, porque assim, existe uma situação, assim, o Albaladejo é um prédio com 35 anos. Vocês já devem ter observado que ele é um prédio bem velho. Ele é um prédio com uma construção ruim, material ruim, digamos assim, né? Telhado, etc. e tal. Então é um prédio que dá muita manutenção pelo tempo dele. Isso é um prédio muito velho. Ele dá muita manutenção. Por outro lado, as verbas que chegam até a escola para manter isso aqui, elas são muito poucas. Vou contar um lado para vocês meu que vocês não conhecem. Que o pessoal da equipe lá diz que eu sou o tio Patinhas. Porque assim, como a escola tem pouco dinheiro, eu procuro fazer esse dinheiro render o máximo que eu posso. É por isso que eu acho que essa escola está tão bem cuidadinha como ela está hoje. Né? Então procuro gerenciar da melhor maneira possível, economizar o máximo que eu posso, contratar serviço mais em conta possível para que aquela verba que eu tenho possa render e que eu possa fazer mais coisas. É por isso que muitas vezes fala assim, mas a outra escola, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouço muito isso de professor. Mas aquela escola recebe a mesma verba que você e ela não está tão bem cuidada.
é essa questão que eu falo para vocês. Essa questão administrativa de fazer com que o pouco que eu tenha renda e que eu possa manter para vocês uma escola com a melhor estrutura possível. Hoje, para uma da escola do estado, olha, a gente não deve nada para ninguém. Sim, eu já estive em outras escolas e essa escola é bem... A gente não deve nada para ninguém. Nos últimos anos, uma coisa que a gente sempre teve vontade no Albaladejo foi ter um laboratório. Vocês conseguiram? Nos últimos anos a gente conseguiu construir um laboratório de qualidade. O que falta ali hoje é mais equipamento, mais vidraria, mas está nos nossos planos. Mas a nível de espaço é um laboratório de qualidade. Eu cheguei aqui há 2 anos mais ou menos. Eu tenho observado as mudanças no laboratório, na biblioteca. Essa sala de leitura, ela foi toda refeita na época da pandemia, né? Porque eram umas estantes velhas, de lata ainda, né? E aí foi toda refeita na época da pandemia. A gente tem uma sala de informática que não perde para nenhuma escola particular. Então, a gente tem equipamento em todas as salas de aula que poucas escolas têm. Pouca escola tem som, TV e data show em todas as salas. A escola tem em 1, 2 salas. Nós temos em todas as 13 salas de aula. E todas assim, tudo funcionando. Então, manter tudo isso para que o professor use, para que vocês usem, é um desafio diário. Mas acredito que a gente está caminhando muito bem nessa parte, porque a escola ela está sempre bem cuidada, jardinagem sempre podada, organizadinha, tudo. Então todo mundo que chega aqui, seja o pai, seja um aluno novo, seja uma visita, ela se impressiona, né, por ver uma escola tão bem cuidada quanto essa. A gente tem uma impressão de escola do estado mal cuidada. Tem mesmo. É sempre esse preconceito que o ensino público ele tem essa estrutura ruim. Tudo. Exato. Então, assim, nós não devemos nada para a escola particular. Se vocês forem ao visitar alguma, a gente não deve nada para a escola particular. Hoje a gente tem praticamente tudo que uma escola particular tem. Você nivelou tudo. Graças a Deus, é o que eu falo. Tem muito orgulho desse trabalho que foi feito aqui nesses 15 anos. Volto a reiterar, não é mérito meu, é mérito de toda uma equipe que está aqui, mas é um trabalho que hoje nos dá muito prazer, por exemplo, de ver um pai implorar praticamente uma vaga porque quer o filho dele estudando aqui dentro, porque é a melhor escola do bairro, porque ele quer tirar da particular para pôr aqui. Eu lido com essas situações todos os dias. E uma coisa assim, que muitas vezes dói o coração da gente, é que, por exemplo, o ensino fundamental eu não tenho uma vaga. 6º ano está lotado, 7º ano está lotado, 8º, 9º, está no limite. E eu tenho hoje, no ensino fundamental, mais de 300 famílias esperando uma vaga aqui. Então, assim, muitas vezes é doído você ver um pai, uma mãe, um bom aluno a fim de estudar e eu não tenho mais onde colocar esse aluno estudando. Mas tem vaga no ensino médio, né? Por causa do abandono. Então, não é que mais tem vaga. Tem vaga. Tem. Mas não é tanto assim. Depende da série, a gente tem vaga. Hoje as séries mais tranquilas que a gente tem são os 2º anos, né? O ensino médio, ele tem uma característica que, assim, a gente tá num bairro que a meninada, né, adolescente, muitas vezes precisa trabalhar. E o ensino integral, ele não favorece o trabalho e o estudo, porque o horário que entra não dá para conciliar. Então, muitos alunos acabam pedindo transferência do Albaladejo porque precisam trabalhar, porque arrumam um emprego. Então, a gente tem uma perda de alunos no ensino médio até bastante grande para escolas regulares por causa do horário. O aluno precisa estudar somente à noite, porque ele vai trabalhar, por exemplo, até as 4, 5 da tarde no comércio, né? Muitos alunos trabalham no comércio. E assim, quando que aqui se tornou PEI? E por que também? Em 2020, Aqui né? se tornou PEI em 2020. Se tornou PEI porque eu corri muito atrás dessa questão. Lutei muito para que essa escola virasse ensino integral, porque assim, o ensino integral, ele começa no estado de São Paulo. Ele começa em 2000
2009, 2010. Só que eram aquelas escolas que tinham um turno só. Que os alunos entram às 7 da manhã e saem às 4 da tarde. Ou ela atende o ensino fundamental ou ela atende o ensino médio. E esse tipo de escola, eu nunca consegui trazer para cá. Por quê? Porque falta escola no bairro. Para eu trazer para o Albaladejo, eu tinha que ficar só com o fundamental ou só com o médio. E não tinha para onde deslocar os outros alunos. Então você dividiu os dois. Não, aí em 2019 o governo lançou a PEI de 2 turnos. Quando eu soube disso, eu fui atrás. Entendi. Fui até a diretoria, fui até São Paulo, falei, não, o Albaladejo precisa ser PEI. Se tem esse propósito de 2 turnos, dá para eu ficar com todos os meus alunos e ser uma escola PEI. E conseguimos. Porque tem todo um processo de adesão, os pais têm que assinar a favor, os alunos. Não sei se vocês estavam aqui naquela época. A gente é todo mundo, a maioria aqui. Mas eu tive que chamar os pais teve que votar a favor, os alunos teve que votar a favor. Só que nós tivemos assim 99% de adesão para a CPI. E aí a gente conseguiu. E aí em 2020 a gente se transformou em uma escola de ensino integral. Só que veio a pandemia logo em março, vocês estão lembrados? Sim. A gente trabalhou 2 meses com o ensino integral e veio a pandemia. Vir o ensino integral na pandemia, Então, com todas essas aulas a novas. gente estava aprendendo a ser ensino integral. Vocês estavam aprendendo o que era um tutor, aprendendo o que era projeto de vida. Aí veio a pandemia. Aí nós passamos o resto do ano em ensino remoto, praticamente 2 anos, né? Passamos praticamente 2 anos de ensino remoto. O ano que a gente trabalhou o ano inteiro presencial foi o ano passado, né? Porque 2020, 2021 foi pandemia. Os alunos voltaram presencial, vocês vão lembrar, em setembro de 2020. Final do ano. Foram os últimos meses. Então o único ano que a gente trabalhou como ensino integral o ano todo foi o ano passado. O senhor acha que causou muito déficit essa pandemia, principalmente nos alunos aqui da nossa escola? Porque assim, foi 2 anos, muitas escolas foi ano perdido. Muitas escolas foram anos perdidos. Pra nossa aqui, a gente teve todo um cuidado com os professores, contato com o aluno, tudo. O senhor acha que impactou muito? Impactou e muito. Nós tentamos amenizar isso de todas as formas. Mas vejam, vocês vão lembrar do que eu vou falar para vocês. A gente procurou dar todo o suporte possível, oferecer aula online, professor à disposição no WhatsApp, no Teams, né? Mas vocês lembram que a frequência nas aulas online era 5 alunos de 30. Exato. Então, assim, aquele aluno que persistiu em continuar nas aulas online, fazer as atividades do professor, ele teve um prejuízo menor. Mas por mais que a gente insistia, nós tivemos aluno que desapareceu. E aí, depois de quase 2 anos, ele voltou para a escola. Então, quer dizer, o trabalho do ano passado foi um trabalho também de revisar, repor aprendizagens que não foram dadas nos anos anteriores e tudo mais. Os números da escola hoje mostram, né, quando a gente pega o resultado das provas externas, o resultado do próprio Saresp do ano passado, que a prova São Paulo, que vocês fizeram agora, os resultados mostram que a queda nossa, ela não foi tão significativa. Graças a todos esses esforços que foram feitos aí, os números da escola caíram pouco. Em relação às outras escolas. Houve uma preocupação muito grande aqui da gente levar a aprendizagem até a casa de vocês. Né? Aquele que persistiu, conseguiu acompanhar, conseguiu... Né? Agora teve muita gente que acabou sumindo das aulas. E quando voltou também teve um grande déficit, né? Quando voltou teve um grande déficit. Você imagina, por exemplo, um aluninho lá do... Não, vou falar do 6º ano, 5º, 6º ano, básico, que ele ainda está no processo de alfabetização e ele ficou 2 anos sem ter contato com a leitura, com a escrita. Porque tem muita família que não se preocupou em ajudar, né? Muito pai e mãe na correria não teve tempo de sentar com o filho e ajudar.
tempo de crise. Então isso impactou muito. Quanto mais pequena era a criança, o impacto foi maior ainda. Por responsabilidade de entrar e ver a aula online, muitas vezes a gente não tinha. Então, porque um aluno do ensino médio que já estava aprendendo, que já sabia ler, escrever, que já sabia estudar sozinho, o impacto foi menor. O impacto, quanto mais pequena a criança, maior foi o impacto. Então a gente vê o impacto maior lá no sexto aninho. A gente, por exemplo, a gente recebeu o aluno pós-pandemia no sexto aninho praticamente sem saber ler e escrever. Por quê? Porque o quarto e o quinto aninho lá da outra escola ele perdeu. Meu irmão, ele tá no período de pandemia, ele estava no quarto e no quinto ano. A gente insistiu e ele chegou bem no sexto ano. Então, vocês foram uma família que se preocuparam com isso. Nem toda família teve essa preocupação, ou tempo para essa preocupação, né? E aí eu tive aluno que ficou 2 anos sem ser alfabetizado lá na outra escola, ele chegou aqui no sexto ano pra gente sem saber ler e escrever. Então é o impacto que vai ao longo do tempo causando, claro, com certeza. Isso dificulta até com relação a outras matérias, né, para conteúdo novo. Tem que alfabetizar de novo a criança. Você tem que alfabetizar, é a mesma coisa a matemática. Se você não sabe a base da matemática, não adianta o professor querer passar um exercício que exige multiplicação. Se você não sabe multiplicação, não adianta o professor querer ensinar fórmula nenhuma, porque você vai patinar. Então a base é muito importante, né? Então foi perdido um tempo só para repor o que foi... Foi perdido um tempo só para repor isso aí. E por isso, meninos, a minha luta para transformar isso aqui em ensino integral. Vocês lembram como é que era a escola antes de ser ensino integral? Gente, eu tô aqui desde o sexto ano. Alguém que tá aqui lembra? Antes de ser ensino integral, que é uma outra maneira de contratar o professor, a gente tinha muita falta de professor. Muita aula vaga. Tinha muita aula vaga. Os alunos iam embora mais cedo, muitos dias por falta de professor. Essa paineira aqui vivia lotada de aluno, porque o professor falta, principalmente os pequenininhos da tarde. Não tinha professor, eu não posso dispensar um aluno sexto, sétimo ano mais cedo para casa. Nem sei se tem alguém para ficar com ele. Ficavam aqui. Essa paineira ficava lotada de alunos sem professor, que é o que a gente chama de aula vaga. Vocês lembram de aula vaga ano passado? Demais. Ano passado? Você lembra de aula vaga antes de CPI, quando você era aqui aluno no sexto? Porque eu lembro de você desde o sexto ano aqui no Baladeiro. Careca. Né? Então... E o professor passando a perna em mim? Então, vocês tinham muita aula vaga. O ano passado, vocês lembram de ter ficado sem aula? Não. Esse ano, vocês lembram de ter ficado sem aula? Não. É todo dia, todas as aulas, né? Se um professor precisa faltar, o outro cobre ele, mas todas as aulas são garantidas. A PEI, ela veio assim pra agregar. Ela veio para agregar. Aqui a nossa educação. Mas Sim. assim, outra coisa que eu Ela impactou... trouxe, não é o ideal. Não. Ainda falta muita coisa para melhorar. Mas ela trouxe uma qualidade maior. que eu não tinha antes. Sim. Porque antes eu tinha muita aula perdida. Porque um dia que você vai embora para casa, você perde 8 aulas. É muita coisa. Outra coisa que junto com a PEI, foi a implementação do novo ensino médio aqui na escola. Então, essa é uma outra questão que precisa discutir muito, que precisa refletir muito. Tem uma opinião formada sobre E eu isso? tenho uma opinião formada sobre isso. Eu sou favorável à revogação desse ensino médio. Eu acredito que foi uma proposta feita errada, apressada, que principalmente os mais interessados, na época em que ela foi aprovada, não foram consultados, que são alunos e professores. Foi uma proposta feita sem a opinião de alunos e professores, que é quem precisa ser ouvido quando eu implanto uma mudança em educação. Isso não foi feito, né? É uma mudança que empobrece o currículo. Com certeza. E ao empobrecer o currículo, prejudica o aluno da escola pública, porque a escola particular não mudou. A escola particular ela acabou burlando muita coisa e colocando os itinerários como reforço de aula de redação, aula disso, aula daquilo, para preparar para o vestibular. Então, assim,
espero que o governo atual tenha peito para Voltar atrás e... reformular tudo isso. Porque senão o aluno público da escola pública ele vai ser prejudicado. Então, o aluno público ele vai ser prejudicado em relação à escola particular. Até porque assim, não vi até agora uma mudança de vestibular e de Enem que favoreça os itinerários. Não parece que vai mudar alguma coisa. Então, o Enem, vestibular, as faculdades mais concorridas aí, USP, Unicamp, ainda estão com o vestibular tradicional. E o vestibular tradicional, o itinerário, ele não favorece. O itinerário é praticamente uma falta de respeito, um descaso com os alunos. Então, vocês têm uma sorte aqui na escola, falo isso com toda certeza, de ter um grupo de professores muito bons no ensino médio. Então, os professores eles estão aprofundando os itinerários da melhor maneira possível. E isso tem também amenizado o problema. Porque tem escola aí, por exemplo, que o itinerário virou aulinha de bobeira. E aí a situação se agrava mais ainda. Nossos professores têm dado conteúdo, reforço, aprofundado o que eles podem nas aulas de itinerário. Então isso vai fazer com que o impacto aqui no Albaladejo seja menor para vocês. Mas a minha opinião pessoal, enquanto educador, professor, é que isso precisa ser revisto. Revogado. Que uma nova proposta seja elaborada. Só que uma proposta que comece ouvindo o estudante, o professor. O estudante ou professor. Porque a gente sabe que o vestibular não vai mudar para se adaptar a isso. Se o vestibular ele veio para trazer os alunos que não têm condição de pagar uma faculdade, como é que faz um currículo desse que não permite a gente expandir o nosso conhecimento para chegar a uma universidade? Então, veja, o que eu falo para vocês é que a gente já sentou, conversou, então os itinerários têm conteúdo. Mas tem muita escola que o itinerário virou uma discussão, alguma atividade, alguma coisa mais uma aula vaga, superficial. Só toma tempo. E isso é muito complicado. Então, precisa ser revisto. Voltando aí a gente conversar sobre a verba da escola, que o senhor administra e tudo. O senhor, assim, numa visão geral da educação do Brasil, todos esses cortes de verba que vem tirando da educação para jogar em outra área, o senhor acha que afetou a educação do Brasil negativamente? De que forma, assim? Sentiu o impacto aqui? Educação pública nunca foi prioridade no Brasil. É por isso que o professor ganha tão mal. É por isso que a escola muitas vezes não tem os recursos necessários, né? Porque a educação nunca foi prioridade. Um povo esclarecido, politizado, bem formado, pode ser que eles mandem embora a maioria desses políticos que a gente tem hoje. Então, um povo educado, politizado, não é a meta dos nossos governantes atuais. Eles querem um povo alienado. Um povo mal formado, com pouco conhecimento, é mais fácil de você alienar. É mais fácil de você manipular essa massa de gente. Exatamente. Então, educação no Brasil nunca foi prioridade. A nossa luta é sempre para que a educação seja prioridade, porque ela nunca foi. Então vejam, por exemplo, o nosso atual governo do estado de São Paulo, ele lançou uma proposta esses dias muito preocupante. Não sei se vocês viram nos jornais. O estado de São Paulo hoje, por lei, está na Constituição estadual. O estado de São Paulo ele tem que gastar 30% das verbas com educação. Só 30%? 30%. O governo tem uma proposta, ele ainda ele vai colocar para votação, de diminuir a verba obrigatória no estado de São Paulo para 25% em educação. Então veja, é algo muito preocupante, porque a verba de educação já não é suficiente para uma educação de qualidade, né? O estado de São Paulo ele tem problema em contratar professor, por quê? Porque o salário não é
não favorece as pessoas a quererem ser professor. E assim fica um ciclo, né? E assim fica um ciclo. Agora, se vai ainda diminuir mais os recursos em educação, Menos gente educada, menos gente tal. menos gente consciente no futuro. Isso. E a maioria das escolas do estado não tem laboratório, não tem biblioteca, não tem uma quadra coberta. Então, para falar assim, eu vou diminuir a verba porque eu já tenho uma estrutura legal na rede do estado. Eu não tenho. Pra vocês fazerem uma ideia, a rede de educação do estado de São Paulo é uma loucura. O estado de São Paulo ele tem mais aluno do que o Uruguai tem de população. Sabiam disso? Não. O estado de São Paulo tem 3 milhões e meio de alunos. São 5.100 escolas igual a essa. Entre ensino fundamental, ensino médio, ciclo 1, a rede de São Paulo tem 5.100 escolas. São 3 milhões e meio de alunos. O Uruguai tem 3 milhões e 300 mil habitantes. Então o estado de São Paulo ele tem mais aluno do que o país vizinho nosso. É uma rede muito grande. Muito extenso. Muito extensa. É uma rede que dá um gasto mensal para o estado complicado. Mas assim, se educação for prioridade nesse país e no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, ela tinha que ter um outro olhar. Ela tinha que ter um outro olhar. Eu, como diretor de escola, por exemplo, a gente não precisaria estar vendendo pizza, hambúrguer, fazendo festinha com o apoio dos pais para talvez ter que fazer alguma melhoria dentro da escola. Coisas externas, porque a verba não dá, né? Porque a verba não dá. É triste isso. Você tá me entendendo? Então, assim, se fosse prioridade, eu teria que ter recursos para não depender escola, dessas questões. Porque, por exemplo, vocês falam hoje, a escola tá legal, tá bonita, mas tem muita coisa para fazer aqui. Tá sempre sendo feito coisa, né? Tá sempre sendo feito coisa, mas tem muita coisa para fazer aqui. Ainda é. Tem. E é coisas que exigem recursos altos e que precisam ser feitos, parece, né? Mas tem muita coisa que a gente pode melhorar. Tem muito equipamento que a escola não tem, que hoje é muito usado na educação, que nós poderíamos adquirir, né? Então, são coisas que, assim, precisam ser repensadas no Estado. O ensino integral, ele já é uma forma diferente de contratar o professor. E é por isso que eu falo para vocês, eu tenho professor todo dia aqui, vocês têm todas as aulas, não tem coisa melhor do que isso. Né? Eu vim para a escola e eu sabia que eu vou ter aula. Se alguém lembrar da escola antes, o pessoal chegava aqui assim, né, até meio danadinho, perguntava para mim assim, vai ter aula hoje, diretor? Eu perguntava. Vocês estão entendendo? Então a meninada já chegava aqui, por quê? Porque era rotina, não era maldade, era rotina. E assim, é gratificante até para os pais e para os alunos ver o trabalho que está sendo feito aqui. Não tem aula vaga, a escola tem estrutura. É igual. Eu já participei de uma escola que não se compara a essa. Então, Aqui tem estrutura, não tem aula vaga, tá tudo sendo bem trabalhado. então, pensa, eu sou pai de uma criança que está numa escola pública, ao baladejo. A coisa, eu sei que ele vai embora todo dia 2 da tarde, porque todo dia ele vai ter aula, professor. Tem coisa mais gratificante que segurança. Eu sei que meu filho não vai ser dispensado mais cedo de um dia. Porque é muito triste o aluno ir Né? pra escola e ficar lá com uma aula vaga. Então, ficar com aula vaga, ou assim, um dia ele vai embora 9 horas, outro dia ele vai embora 11 horas, acabou os professores daquele dia, era dispensado. De organização. As escolas que não são PEI no estado são assim até hoje. Passam por esse problema até hoje. Então a PEI veio para resolver esse problema. O ensino integral ele tem um sistema diferente de contratação do professor. Ou eu tenho um grupo de professores do ensino médio e eu tenho um grupo de professores do fundamental. Eles não são contratados por aula, eles são contratados por hora, 40 horas semanal. Então todo professor entra e sai no mesmo horário. O professor do ensino médio que dá aula para vocês, todos os professores de vocês entram meio-dia e 15 e saem 21h15. Ah, mas a gente só chega às 2h15, é verdade. Só que do meio-dia e 15 às 12h15 o professor tem reunião, tem horário para preparar a aula, tem horário para fazer o plano de aula dele, tem horário para corrigir prova. Então os professores de vocês, todo dia dos meio-dia e 15 às 2h15, eles estão aqui. E o que eu acho impressionante é que, por exemplo, mesmo com saída de professores, outro dia já tem outro.
Por o professor causa- sai no dia, já tem Porque todo a o acordo. APEI tem um sistema de remuneração diferente, né? Paga um pouco melhor, então a gente tem uma facilidade maior de repor o professor. A escola regular não tem isso. E na escola regular o professor ganha por aula. Ele não ganha por contrato fechado, tipo aqui 40 horas. Entendeu? Então nessas 40 horas, por exemplo, no ensino médio. No ensino médio, nós temos hoje 12 salas de aula. Eu tenho 19 professores, que é o módulo do ensino médio. Então eu sempre tenho 12 em aula e eu tenho uns que não estão em aula, estão em horário de estudo, estão fora da sala. Quando um professor precisa faltar, por problema de saúde, por exemplo, aquele que não está em aula vai lá, substitui, vai lá, repõe, cobre o outro professor e vocês acabam tendo todas as aulas todos os dias. Isso é ótimo. Sem causar nenhum déficit, é- gente. Isso é ótimo, gente. Isso é o básico que não é garantido numa escola regular. Porque o básico é você ter aula. Então, Depois que você tem o básico, a gente vai questionar outras coisas. Qualidade da aula, qualidade dos equipamentos que a escola tem. Mas ter aula é o básico. Né? Eu ir para a escola e não ter professor, não ter aula, é o cúmulo do absurdo. Né? Eu ser dispensado mais cedo de uma escola por falta de professor é o cúmulo do absurdo. Então a PEI, eu até espero que esse projeto não acabe, tenho medo disso. Tem alguma notícia já se Não querem sei, acabar? não sei, muda o governo, né? Cada governo tem um projeto, cada governo tem uma ideia, a gente, né, então... Gente, até ia te perguntar, como o senhor acha que a troca de governo, o senhor está aqui há muitos anos, como o senhor acha que a cada troca de governo, como que afeta a escola? Afeta com os projetos, os programas de cada governo, porque cada governo quer deixar sua marca lá. Cada governo quer fazer os seus projetos. Muitos projetos acabam não tendo continuidade. aí começa e não termina. Pois é, então agora a gente teve uma troca de governo no estado de São Paulo depois de muitos anos. Troca de partido, de governo depois de muitos anos. Agora é assim, será que o governo atual vai realmente abraçar o ensino integral? Eu não sei te dizer isso hoje. Gostaria muito que ele abraçasse. Porque assim, é o que eu falo pra vocês, não é o ideal, mas é muito, muito melhor do que a escola regular que a gente tinha aqui antes. Muito. Né? A gente tinha até um pouco de preconceito com o ensino integral, mas a gente vê que no fim não é uma coisa ruim. A única Não. coisa é essa questão do horário. Muitos alunos aqui no Brasil, a gente tem alunos da nossa idade que a prioridade dele, em vez de estudar... Hoje em dia a gente vê a desvalorização do Brasil na questão da educação. Então, não prepara o aluno para ele estudar, prepara ele muitas vezes para ter que arrumar um trabalho. Então a gente vê que muitos escolheram sair daqui para essa questão do trabalho, não prioriza a educação. Não é nenhuma questão de priorização. Muitas É vezes de é uma questão de necessidade. necessidade. Sim. A gente tem muita família que vive em situação bastante complicada. Sim. Talvez o pai e a mãe naquele momento não está trabalhando. Talvez naquele momento o único trabalho que surge é para o adolescente, né? Talvez ele acaba sendo uma das poucas rendas da família. Então, assim, muitas vezes não é nem uma questão de prioridade, é uma questão de necessidade. Mas eu acredito assim que se viesse lá de cima do governo, eles priorizassem, tipo, a questão do corte de verbas de 30%, que já é pouco, para 25%, se eles Vai vissem ser. a educação como um investimento, se lá em cima eles vê a educação como uma prioridade para o jovem, talvez a realidade estava outra. Você falou, é uma das grandes questões da educação. Você vê educação como gasto ou como investimento? Investimento, né? No país a gente vê como gasto. Não, isso é errado. Errado, extremamente errado. Porque a educação eu tenho que ver como um investimento a longo prazo. Para ter uma população mais culta, mais educada. Se eu quero uma geração mais culta, mais educada, melhor formada, eu tenho que investir hoje para colher os frutos amanhã. Isso. Senão a próxima geração vai ser menos educada, menos formada E do que essa. facilmente manipulado. Uma massa... Por exemplo, eu tenho uma filha. Minha filha entrou na faculdade esse ano. Estou pagando. Aquilo para mim é custo ou é investimento? Eu tenho que ver como investimento no futuro dela. Né? Eu estou investindo para que ela tenha uma carreira, para que ela tenha um trabalho e que não dependa mais do pai e da mãe. Então, é um investimento. Os pais de vocês,
tem que ter a mesma visão. Educação como investimento. O governo tem que ter essa visão, só que ele não tem. Ele tem uma visão de que educação é gasto. E educação é um gasto que não aparece muito. Porque eu invisto dinheiro em escola, não aparece igual quando eu construo um viaduto. Quando eu construo um prédio. Em coisa pra agora, exato. Não pensando no futuro. Vocês estão me entendendo? Porque educação é a longo prazo. Porque a população às vezes não repara. Mesma coisa Por para as exemplo, universidades que eles investem em pesquisa, não investe mais porque é uma coisa que dura anos para você colher um fruto da tecnologia, de algum investimento, e é assim. Por exemplo, o investimento que está sendo feito hoje em vocês é para o futuro. Porque vocês vão sair daqui, vocês vão para a faculdade, vocês vão arrumar trabalho, vocês são uma próxima geração desse país. Vocês serão uma geração melhor formada? Tenho certeza que o aluno da Albaladejo será. Né? Agora, isso precisa ser uma realidade em todas as escolas. Porque assim, vocês estão tendo que ir contra vários obstáculos para poder manter isso aqui uma coisa boa. É o que eu disse para vocês. Como é que a gente muitas vezes contorna o problema? Muitas vezes a gente pede ajuda da comunidade. Muitas vezes, às vezes a gente faz evento internamente para poder manter tudo isso aqui funcionando. Porque a gente quer o bem de tudo isso aqui. Né? E se aqui a gente tenta fazer o máximo, mas o problema tá muito mais profundo. Uma questão de governo, uma questão de verba, tudo. Então, assim, eu acho que é muito difícil pro senhor que administra tudo isso. 25% para São Paulo todo, com essa quantidade de estudante. Então, assim, eu queria saber, só para finalizar esse assunto de verba, assim, qual que é as suas prioridades na hora que o senhor administra a verba aqui da escola? Como que o senhor garante que isso aqui vai ser eficiente, que vai ser bom para a escola? Como que é decidido onde que vai a verba da escola certinho? Na escola tem uma instituição que chama APM. Já ouviram falar? Já. APM é Associação de Pais e Mestres. Tem contribuição e tal. E isso, que é quem gerencia, na verdade, o dinheiro da escola junto com o diretor, né? São 2 pais, 2 professores e 2 funcionários que fazem parte da PM. Então, assim, quando a gente recebe uma verba, as verbas elas vêm por finalidade. Então, eu tenho verba que é para manutenção da escola de material. Então, eu tenho que comprar material de higiene, material de limpeza, material administrativo, material pedagógico. Então, do papel que usa lá na secretaria, a todos os papéis que vocês usam ali, que fica lá na sala da Natália e do Antônio guardado, né? Desde o canetão que o professor usa, todo tipo de papel higiênico, produto de limpeza que as meninas usam, tudo, isso eu que faço. Essa é a compra mensal da escola. Tudo vem dessa verba. E tudo vem de uma verba que a gente para manutenção da escola. Vem uma outra verba para a escola, que é a verba para manutenção do prédio. E aí a manutenção do prédio você tem 2 questões. E aí onde eu falo que eu tenho que economizar, porque assim, qual é a primeira prioridade? Manter as coisas funcionando. Se eu consigo economizar, com a sobra eu consigo fazer uma melhoria. Porque a prioridade é manter o prédio funcionando. Vejam, uma coisa que talvez vocês não tenham noção, mas que no Albaladejo é algo que nos favorece muito. Eu não tenho depredação. Depredação da escola, né? É mínima. E em outras escolas a gente vê que tem. Porque assim, ó, eu sempre falo isso em reunião dos professores, etc e tal. Se eu troco um ventilador e a molecada me quebra aquele ventilador, o dinheiro do mês que vem não é para colocar um ventilador na outra sala, é para substituir esse que foi quebrado. A depredação aqui não é tão grande, né? Não, é mínima. Falar a verdade, é mínima. É uma arte ou outra. Existe uma diferença entre depredação e você quebrar algo por causa do uso contínuo. Né? Aqui, por exemplo, o ventilador queima direto. Por quê? Porque no calor liga às 7 da manhã, desliga às 9 da noite. São 16 horas, 14 horas ligado direto, então queima direto. Isso é diferente. Depredação é você quebrar com o intuito de ver quebrado, estragado.
Ou mesma coisa a pichação. Não tem pichação na escola. Aqui não tem? Não tem. Se toda pichação tiver que comprar tinta para sair pintando ela, tampando ela, é dinheiro gasto à toa. Então. Se eu gasto dinheiro para trocar aquilo que está sendo quebrado, eu nunca caminho para frente. Eu estou sempre patinando porque eu estou sempre trocando coisa quebrada. Então, sobre isso, qual que é a sua visão de futuro para essa escola? A minha visão de futuro para essa escola é que ela seja muito melhor do que ela é hoje. Que a gente consiga coisas que a gente não tenha hoje. Eu digo a nível de equipamentos tecnológicos, que hoje tem muito mais equipamento tecnológico que nós poderíamos ter. Que a gente possa ter outros espaços que eu tenho lutado por eles e que ainda não consegui. Por exemplo, a nossa cozinha ela é inadequada hoje, não sei se vocês já observaram. Sim. A nossa cozinha ela é pequena, principalmente depois que a gente se transformou em ensino integral, em PEI. Aí tem lanche, tem almoço, tem jantar e a cozinha não é adequada para uma escola de ensino integral. Então a gente tem lutado para conseguir uma ampliação da cozinha, uma reforma da cozinha. Então a minha visão de futuro é que a gente tenha uma escola melhor do que a gente tem hoje. Mas não só melhor a nível de estrutura, que a gente tem uma escola melhor também em resultados educacionais. Sim. Eu ouvi falar de um ranking, eu não sei em qual posição a gente ficou, eu não lembro qual que era esse ranking. Então, esse ranking, que é o do Saresp, que eu falo para vocês. A diretoria de Sumaré ela tem 70 escolas. Quando eu cheguei aqui, a Albaladejo era a última das 70. A última? A última. Do ensino médio era a última. Hoje, a gente sempre aparece entre as 10 primeiras. Então, somos a que tem a maior nota? Não somos. Mas nós estamos ali sempre entre as melhores escolas, entre as maiores notas. Isso é mérito de vocês também. Porque a gente tem uma alunada boa, que estuda, que colabora. Bons alunos. Né? Nós temos bons alunos. Eu sou suspeito de dizer porque eu sou o primeiro a sair em defesa de vocês. Quando chega algum professor ou alguém querendo, né, falar que vocês estão aprontando muito, eu sempre saio em defesa. Porque assim, meninada educada, respeitosa, não tive um problema há muito tempo, não me lembro de dizer para vocês, nunca tive um problema de agressão física aqui dentro com um professor ou com um funcionário. Não tenho problemas que são relatados no dia a dia em outras escolas. Problemas que muitas vezes, eu vou dizer que deixa de cabelo em pé porque eu não tenho cabelo quase, né? Mas são histórias horripilantes, né? A Thaís que está aqui com a gente deu aula em outras escolas, ela sabe do que eu estou falando. Então, é uma meninada muito boa. Acho que todo né? esse investimento da escola deu uma selecionada. Nossa escola foi recolhendo melhores alunos, as pessoas boas querem vir pra cá. Sim. Então tá tendo esse reflexo assim, né? Então, e a gente pega no pé de vocês todo dia, né? Sim. Porque eu, assim, você vê aí com aluno novo, principalmente Natália e Antônio, estão todo dia ali, ó. Você quer continuar aqui? Aqui é nesse ritmo. Aqui o padrão é esse. Tem uns que é quase figurinha carimbada lá na sala deles. Mas é uma preocupação que não é uma preocupação de prejudicar. É uma questão de querer o bem. De mostrar assim, ó, para continuar aqui no Albaladejo, você tem que rever determinadas posturas, porque isso vai fazer bem para você. Então, eu como um aluno ambicioso, quando eu vim pra cá, eu mudei pra cá. A primeira escola que eu olhei foi o Albaladejo. Eu olhei a estrutura, eu olhei avaliações, eu perguntei e eu vi que era uma escola boa, por isso que eu entrei aqui. E entrando eu quase explodo de escutar tudo isso. E eu fui bem recepcionado pelos tutores, pelo Antônio e tudo mais. Então assim, a gente pega no pé, cobra, exige, chama na conversa no particular. Se tiver que dar uma suspensão para pensar na vida, a gente dá. Por quê? Isso é para maldade? Não é. Eu já vi como é uma Isso é porque a gente seria muito mais fácil para nós largar. Teria muito menos serviço. A escola faz isso. Pois é. Né? Mas a nossa preocupação com vocês, com a escola, em oferecer algo de qualidade para vocês, ela é muito grande. E eu tenho uma equipe muito boa nisso, né? Porque assim, o que eu falo? Pego aí todo o pessoal, um pessoal que abraça a causa, que tá todo dia aí cobrando, querendo que vocês vão para frente.
O que eu vou contar para vocês é algo que vai acontecer com vocês. Tenho certeza disso e a gente vai lembrar disso que eu estou falando com vocês. Não tem coisa melhor pra gente que é educador, pra gente que é professor, pra eu que sou diretor de escola, ver um ex-aluno chegando aqui falando: Da sua trajetória. diretor, eu entrei na faculdade tal, diretor, eu arrumei um emprego numa empresa boa, não sei o que, etc. e tal. Não tem coisa mais prazerosa pra gente, né? Igual o ano passado, esse comecinho de ano passado, O Carlos, né? a gente recebeu vários alunos que entraram na Unicamp, em outras faculdades, ou a gente pega aí mais anos anteriores, alunos que estão em empregos bons, né, com a vida estabilizada, Saíram do Albaladejo. que saíram do Albaladejo. Tem um caso aqui, né? Então, não tem coisa mais gratificante pra gente isso. O Francisco, não sei se vocês já participaram, Francisco, ano passado, esse ano, ele tem feito um projeto muito bonito, muito lindo, de trazer ex-alunos para a aula dele. Vocês já participaram? Na nossa sala não, mas a gente soube que nos itinerários de humanas, que ele tem mais aula, ele trouxe, sim. Então, aí ex-alunos aqui contando a história, né? Tive o prazer de ficar um dia à noite aqui vendo, contando a história, a trajetória dele, de que ele fez faculdade, hoje ele está numa multinacional trabalhando, e na fala dele ele sempre pontuando assim, ó, tudo isso por causa da escola Albaladejo. Cara, isso é... E você se sente Então, eu sou até suspeito de dizer. sente incrível, né? A gente se sente incrível, porque para nós educadores, de certa forma a gente é pai também, né? De certa forma a gente sente como um segundo pai de vocês. Tem que dar suspensão pra pensar quando Tem. Você já tomou suspensão pra pensar? Se tiver que ser duro, firme, tem que ser, gente. Né? Tem que ser. Vocês vão ficar bravos, vocês ficam muito bravos com a Antônia e com a Natália, que cuida mais dessa parte. Mas é necessário, porque a maioria das escolas já perderam o controle. Já. E aí vira um ambiente caótico. Pergunto, alguém aprende alguma coisa num ambiente caótico? Não. Eu já vi como é uma escola assim, é uma desordem, parece um desprezo com o que é importante, nada é levado a sério. Então, qual é a aprendizagem no final de um dia ou no final de um ano, numa situação como essa? Nenhuma, ou mínima. Vocês estão entendendo? Então, assim, como eu falei pra vocês, tem 15 anos aqui. Quando eu cheguei, que a gente começou a botar ordem na casa, a resistência foi muito grande. Mas muito grande. Por quê? Porque o pessoal estava acostumado num outro ritmo. Hoje, o que eu falo, hoje a gente tem um ambiente bem tranquilo, né? Principalmente o ensino médio, aí eu vejo você, né? Eu fico aqui no começo do período de vocês. Um ambiente bastante respeitoso entre vocês e tudo mais, etc e tal. Isso não é qualquer escola, seja pública ou particular, que tem. Verdade. Então, assim, né, agora há pouco vocês perguntaram qual era a minha perspectiva. Minha perspectiva é manter isso aqui. Minha perspectiva é que isso aqui se torne ainda melhor. E que o dia que chegar a minha aposentadoria eu possa largar na mão de uma outra pessoa assim, dizer, olha, Perfeito. tá aí porque só dá continuidade. Falei, agora, coisas para fazer, para melhorar, nossa, eu tenho muitas ideias ainda. Tenho vontade de fazer muita coisa, falta verba. Falta. Mas Falta vontade verba. de fazer, mudar, melhorar, isso não falta. Isso é ótimo. Né, Thaís? A gente tem vontade de ter uma outra sala assim, cheia de puff, poltrona, Eu pedi puff, hein? para vocês O poderem pessoal catar do os... Grêmio também tem essa mesma visão. Para vocês poderem pegar os livros assim, confortavelmente, ideias, mas fazer uma falta hora verba. de leitura. Tem muita coisa que a gente ainda pode fazer, que a gente pode melhorar. Falta mudar a visão de cima, mudar a visão da educação, seu investimento. Falta aqui no mudar a Brasil. visão Isso não é muito para a mais, sociedade, é mais que o a, governo. que a Sim. visão é tal. Mas se a gente educa as crianças de hoje, que no futuro serão parte do governo, Pra montar. já é uma mudança. Sim. E a gente tem nas próximas eleições que, ao votar, escolher os candidatos da gente, dar uma olhada nas propostas e ver qual aquele candidato que prioriza a educação. A gente não tem essa preocupação também. A gente Né? tá muito nessa polaridade de Então. esquerda e direita, e assim, Exato. quem que tá priorizando a Parabéns, educação? parabéns, é isso mesmo. É uma polarização de esquerda, direita, se eu sou isso, eu sou aquilo. É uma agressividade desnecessária. E na verdade eu não sei qual é a proposta da direita e qual é a proposta da esquerda para poder fundamentar o meu voto. É isso que é importante.
Isso tem que ter né? estudo para poder ver tudo Por isso que tem que ter estudo. E por isso que a área de humanas, que muitas vezes vocês não dão tanto valor, é extremamente importante. Pra você É. ver que foi retirada do novo ensino médio pro terceiro ano Pois uma é. matéria tão importante como Muitas essa. vezes eu priorizo lá a matemática, a língua portuguesa e acho que filosofia, sociologia e história não é tão importante. Sim. É tão importante quanto a matemática e a língua portuguesa. História. A minha conhecimento. visão de mundo, a minha visão política está nessas aulas. Saber o que aconteceu para saber o que vai acontecer. Exato. Entender o passado pra... Para não cometer os mesmos erros aqui no presente. Essa é a base do ensino da história. Como que o senhor acha que essas diferentes ideologias políticas, tanto a esquerda, capitalismo, comunismo, a direita, tanto faz, como que elas influenciam a educação hoje? A gente está muito nessa polaridade, mas como que o senhor acha que elas influenciam hoje na nossa educação? Qual prioriza? Qual a sua opinião? Elas influenciam e muito. A gente está vivendo um momento no país que a escola nunca se fez tão necessária. É. Porque vejam, antes a escola lidava com a ignorância, com a falta de conhecimento, correto? E o papel da escola era levar o conhecimento. Hoje a escola, além de lidar com a falta de conhecimento, ela tem que lidar com as notícias falsas. Ela tem que lidar com as famosas fake news. Ela tem que lidar com informação falsa que precisa ser desconstruída dentro da escola. Ignorância alheia. Você está me entendendo? Por exemplo, a questão da vacina. Tanta notícia falsa em relação à vacina nesses últimos anos. Tanta pessoa que deixou de tomar vacina por causa dessas questões. Então hoje, antigamente o papel da escola era mostrar a importância da vacina. Hoje, além de mostrar a importância da vacina, ela tem que desconstruir notícias falsas. Então a escola hoje ela tem um papel muito mais fundamental do que antes. Ela se tornou mais necessária do que antes. Porque assim, a informação, ela nunca teve tão fácil quanto ela está hoje. Pela mídia, né? Porque assim, na minha época de aluno, lá em Santa Albertina, que é uma cidadezinha minúscula do interior do estado aqui de São Paulo, mais pro interior do estado de São Paulo, o professor dava um trabalho, não tinha internet. E olha que eu não sou tão velho assim, tá? Mas não tinha internet na época. Então se eu tinha um trabalho de história para fazer, Segunda Guerra Mundial, a única maneira de fazer esse trabalho era ir até a biblioteca da escola e ler livros, porque era a única biblioteca da cidade também, era a biblioteca da escola. E eu tinha que ir lá, catar aquelas enciclopédias enormes que estão ali em cima, e procurar e fazer o meu resumo, porque eu não podia levar para casa o livro, para depois montar o meu trabalho. Hoje, o professor passa um trabalho, vocês abrem o celular, vocês abrem o computador e tem 1000 informações lá. É tanto que a internet, a mídia vem tanto pro bem quanto pro mal. Então assim, o acesso à informação hoje é muito fácil. Informação errada também. Agora, eu estou preparado para lidar com essa informação? Eu sei trabalhar com essa informação? Eu sei separar a informação falsa da A verdadeira? gente não foi educada a lidar com a mídia com Pois essa é. frequência, né? Então hoje esse é o papel da escola. Tanto que as aulas têm mudado muito, vocês têm percebido isso, né? A maneira do professor dar aula, a maneira do professor trabalhar em sala mudou muito nos últimos tempos. Mudou muito com a tecnologia, né? Antigamente o professor chegava lá, catava o giz e lousa matéria, quase a aula inteira. Agora tem slide, essas coisas. Né? Tem uma maneira diferente do professor trazer o conteúdo, uma roda de conversa, um trabalho, debate. Então isso tudo é muito positivo. Mas voltando à sua pergunta, essa questão de direita e esquerda e essa briga política no país, você me perguntava sobre o impacto na educação. O impacto é tremendo, porque eu pergunto, qual é a política educacional da esquerda no país? Saberia me dizer qual é o projeto da esquerda para a educação? Ou, por outro lado, qual é o projeto da direita para a educação do país?
porque eu teria que ter os projetos muito claros para poder escolher. Concordam comigo? Né? Outra coisa, nos últimos anos a escola foi muito atacada. Vocês lembram de todo aquele negócio de escola sem partido, toda aquela discussão, um monte de fake news sobre escola, que, né, ia ter kit gay nas escolas. Vocês lembram de toda essa discussão? A escola foi muito atacada nos últimos tempos. Discussão inútil. Uma discussão inútil. Uma discussão inútil, você tem toda a razão que você falou, porque o que eu deveria estar discutindo? A qualidade da educação. E não plantando notícia falsa. Eu deveria estar discutindo que o professor deveria ser mais valorizado, mais bem pago, para eu ter como contratar uma mão de obra mais qualificada. E ao invés disso, ao invés de focar na educação, vem essas pautas inúteis, né? Que é kit gay, por exemplo. Você tá entendendo? É uma discussão inútil. Fazendo fake news em cima de assuntos que tem que ser trabalhados na escola, de educação sexual, e mentindo em cima, causa tudo esse alvoroço que tá hoje em dia. Exatamente. Então aí causa uma agressividade, briga, etc e tal, totalmente A desnecessária. sensibilidade, hoje em dia a gente não pode comentar essas coisas porque já pode gerar briga, né? Então, hoje até dependendo da maneira que você coloca, é briga na família, é briga no grupo de amigos, é briga na sala de aula. A gente tá num momento muito ruim do país. Porque assim, o povo tem uma maneira de dizer erroneamente que política e religião não se discute. É uma frase totalmente errada, porque política e religião se discute sim. Se discute por duas pessoas que respeitam o ponto de vista do outro. Então eu posso discutir política, eu posso discutir religião, só que eu tenho que ter maturidade para poder aceitar a sua opinião, você aceitar a minha, a gente trocar ideia, trocar conhecimento. É uma discussão entre iguais que têm visão de mundo diferente. Sim. É uma discussão entre iguais que pensam diferente. Tem que ser E aí eu respeito posso discutir política, eu posso discutir o religião, que você quiser. tendo eu respeito, posso discutir qualquer assunto. tendo Porque respeito eu não mútuo. vou querer me sentir superior a você. Ou a minha opinião é certa, a sua é errada. Eu estou dando meu ponto de vista, você está dando o seu. Eu estou relatando a minha experiência de vida, você está relatando a sua. Isso é uma discussão saudável. Isso pode ser feito em política, em religião, em qualquer assunto. Desde que a premissa Seja o respeito. seja o respeito. Eu posso discutir qualquer assunto. A escola tá aí pra ter Né? o senso crítico do aluno, e isso A é es- tirado nesses Exato. momentos, né? A escola está aí para trabalhar o senso crítico. O senso crítico, ele parte do pressuposto de que eu tenho pessoas diferentes, com visões diferentes, tem que ser respeitado. Numa sociedade bem estruturada, todo mundo se respeita. Todo mundo se respeita, respeita a opinião alheia. Não há esse clima de violência que nós temos hoje porque a pessoa pensa diferente E hoje em dia tá... de mim. Tá muito difícil. Senhor Nos últimos Orisvaldo, anos a questão piorou muito nesse país. o senhor tem um último recado pra dar aí para nossas câmeras, pro nosso canal. Gente, primeiro, eu tô orgulhoso de fazer parte de um trabalho assim, dar uma entrevista com câmera pra lá, câmera pra cá, né? Que legal. Parabéns pelo trabalho, pelo profissionalismo que vocês montaram toda a atividade. Parabéns aos meus entrevistadores aqui pela qualidade das questões, pela maneira que conduziram a nossa entrevista. Isso me enche muito de orgulho. Me enche muito de orgulho de ver os nossos alunos fazendo coisas de qualidade. O meu trabalho é mais burocrático, então muitas vezes eu apareço menos, né? Com vocês, mas eu fico de longe assim observando e eu tenho um puta orgulho da nossa escola, um puta orgulho de vocês, que vocês não têm tamanho do que eu tô falando. Eu falo a verdade, assim, quando a gente pega, como eu disse agora há pouco, quando a gente vê um ex-aluno nosso assim, bem encaminhado na vida, é algo gratificante. Minha mensagem final para vocês que ainda tem uns anos de albaladejo é: aproveitem ao máximo as aulas de vocês, o tempo que vocês têm aqui, suguem os conhecimentos dos professores de vocês, porque vocês vão precisar deles. E aproveitem, porque depois dá uma saudade da escola, né? Então aproveita o tempo, que é um tempo muito bom. É isso. A gente agradece o senhor ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para estar discutindo aqui com a gente essas questões muito importantes.
E é isso, a gente agradece o senhor, a gente agradece a equipe que tá aqui atrás. E a gente se despede, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Acabou. Ai, que legal, ficou muito bacana.